Estamos de volta e sabemos que com o avanço tecnológico surgiram novas opções para estreitar o relacionamento entre empresa e cliente. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo Cristina Monte. Bem-vinda ao Estúdio Sat, Cristina. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Então, Cristina, muitas vezes os clientes são muito insatisfeitos com o atendimento prestado pelas empresas, certo? Isso é muito angustiante para nós clientes, né? Com certeza, Raíssa. Acho que todos nós temos alguma experiência negativa em relação tanto à compra quanto ao atendimento. E isso acaba sendo comprovado por dados, né? Então, a insatisfação dos clientes. O que acontece muitas vezes é que as empresas, elas não conhecem, elas não mensuram as reais necessidades desses clientes. Então, eu vou, por exemplo, te apresentar uma pesquisa chamada Pesquisa sobre Atendimento ao Consumidor no Brasil. Ela é de 2017, é um estudo inédito, foi realizada pela Nel Assistant com a Social Miner. E essa pesquisa ouviu 172 empresas e 302 consumidores. E 68% desses consumidores disseram que estariam dispostos a pagar mais pelo produto ou pelo serviço se fossem melhor atendidos. É uma média aí, na verdade, mais da metade dos consumidores estavam insatisfeitos. Exatamente, são quase 70%. Se você colocar o universo de 100% no país todo e constatar que 68% estariam dispostos a pagar mais, você vê que existe aí o primeiro dado já apresenta um problema de atendimento. E nessa mesma pesquisa, comprovou-se também que 51,6% dos consumidores estavam insatisfeitos com o atendimento porque eles entendiam que eram muito frequentes os problemas no saque, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Quer dizer, também um número maior que a metade, né? Mais que a metade. E agora, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, nessa pesquisa, 86% das empresas, elas entendem que é extremamente importante a questão do atendimento ao cliente na sua métrica da operação. Mas apenas 49% utilizam alguma metodologia para essa mensuração. Então, você veja bem, são 86% das empresas, só que apenas 49% utilizam alguma mensuração, e isso também não quer dizer que elas estejam implementando essas mudanças, né? O que elas percebem em relação aos clientes. Então, você vê que realmente são dados que nos chamam muito a atenção. E um outro dado também que eu acho muito interessante trazer aqui, porque aí você vê que a gente vai mexer com toda a economia do país. Através da revista Exame, eu encontrei uma pesquisa também da Accenture, que fala o seguinte, que o Brasil perdeu, no ano de 2017, 401 bilhões de reais com o mau atendimento. É uma perda muito considerável. Muito! Você imagina, Raíssa, se hoje a gente pudesse injetar na nossa economia 401 bilhões de reais. Que esse número também diz respeito a algumas insatisfações, como a falta de algum produto ou de algum serviço que atenda às reais necessidades dos consumidores. É um número gritante que faz uma diferença enorme em toda a nossa cadeia produtiva, principalmente na questão de geração de empregos, que é o tema que eu abordo muito, trabalho muito com o tema geração de empregos. Então, você veja que 401 bilhões é um número muito grande. E nesse universo, porque essa pesquisa ela é global e foi feita também aqui no Brasil, 68% dos ouvintes reclamaram do mau atendimento. Você vê que realmente é um número também muito grande. Continuando sobre esse assunto com relação ao atendimento do cliente, você acha que a insatisfação se dá pelo péssimo atendimento dos telefonistas no saque, no caso, e você acredita que falta a empresa investir melhor em capacitação, em cursos, em preparo para os atendentes? Boa pergunta. Eu acho que é uma cadeia de ações, uma cadeia de estratégias. Eu acho que o mais importante e fundamental disso, Raíssa, são as empresas entenderem que os negócios estão mudando e que o consumidor hoje ele é muito mais exigente. O consumidor hoje ele é uma pessoa que entende de economia.
é uma pessoa que ela vai comprar alguma coisa, ela se informa antes e ela faz valer o dinheiro dela. Então, nós estamos muito mais atentos e eu acho que falta essa percepção por parte das empresas. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, no ano de 2017, foram fechadas 6.985 empresas. Número muito maior que 2008, que foi no auge da crise dos Estados Unidos, que foram fechadas 6.163 empresas. O PIB deles foi muito bem em 2017. Eles fecharam o ano com 2,3% do PIB. Quer dizer, a economia não está em recessão, a economia está crescendo. E as vendas online, as vendas no varejo aumentaram 4%. Então, como é que pode? O que está acontecendo? Por que tanta loja física fechando? Então, a tendência nos mostra que as vendas online, elas estão crescendo muito. A loja física tende a morrer nos próximos 10 anos. Então, isso significa que as empresas elas terão que encontrar novos meios de se relacionar com o cliente. Eu acho que o que falta é as empresas realmente mensurarem e ouvir mais os seus clientes. Aproveitar o saque, não como um desperdício de dinheiro que ele está investindo ali, mas como uma forma dele mudar e adequar o seu negócio. Capacitação fundamental. A gente vê que o desemprego é muito grande, nós tivemos uma crise muito acentuada e falta treinamento, acabou que falta treinamento. E eu também acho, Raíssa, que tem uma outra questão aí. Muitas pessoas que trabalhavam em outras atividades migraram para o comércio. E são pessoas que podem ser altamente qualificadas nas suas áreas, mas não necessariamente em vendas, que é muita questão de relacionamento. Então, acho que é fundamental também essa questão de capacitação. Falando nessa questão de capacitação, a gente lida diariamente com atendentes de saque que usam excessivamente o gerúndio, que algumas pessoas não sabem, mas é um pouco incorreto a utilização dessa forma. E muitas vezes também o atendente não passa clareza ou segurança para o cliente. Isso interfere muito na fidelização do cliente na empresa, certo? Muito, porque você veja bem, essa última pesquisa que eu mencionei para você, 65% se sentiram insatisfeitos e, por conta disso, 47% migraram para o concorrente. Isso apresenta mais uma vez, complementa esse novo perfil do consumidor brasileiro, que é o seguinte: consumidor brasileiro não é fiel. Quando ele não é bem atendido em algum estabelecimento, em alguma loja... Nada o impede de trocar. Nada o impede e ele está buscando. Você vê que 47% é um dado alto, né? Então, se o saque, se as empresas não se atentarem a esse novo consumidor, a esses novos modelos de negócios que estão surgindo. Nós temos agora também um novo modelo, que é a economia de recorrência ou do acesso. Hoje, a gente quer ter o acesso e não necessariamente comprar um bem. Até por conta da tecnologia, você compra um determinado produto, daqui 6 meses esse produto ele já está ultrapassado. Então, hoje está se funcionando muito, está se falando muito em economia de recorrência, porque é aquela economia em que você tem o acesso, você paga por o acesso e você não quer em si o bem para ficar com você. Então, são novos modelos que estão surgindo que as empresas realmente elas precisam se atentar a esses novos modelos, porque o consumidor está mudando e vai mudar muito mais com toda essa tecnologia que está surgindo por aí. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. O Estúdio 7 vai para um breve intervalo e nós voltamos já.
O Estúdio Sat está de volta e nós continuamos aqui com a Cristina. E agora, Cristina, eu queria que você falasse um pouco sobre os 3 tipos de atendimento que nós temos disponíveis. Geralmente nós lidamos com aquele atendimento robotizado, que é muito mais demorado e angustiante, certo? Realmente, esse é um grande problema, porque você vai ligar, você nunca consegue resolver o seu problema da primeira vez. E isso daí é uma insatisfação muito grande também. Eu cheguei a verificar isso nas pesquisas, que a grande frustração por parte dos clientes é quando precisa ligar e precisa esperar o atendimento. É difícil você conseguir, em uma ligação de 20 minutos, 30 minutos, conseguir resolver. Muitas vezes leva à desistência, inclusive. Leva à desistência. E outra coisa, você ter que ligar, repetir a mesma história. O que os clientes reclamam muito, os consumidores de modo geral, é que você tem que ligar várias vezes ou repetir a mesma história inúmeras vezes. Para vários atendentes diferentes. Para vários atendentes, são vários protocolos que você tem que abrir e para você acompanhar. E muitas vezes, realmente, o cliente, o consumidor, acaba desistindo por conta disso. Muitas vezes a gente não tem paciência para anotar o número daquele protocolo e um pouco mais lá na frente ele é essencial, né? São números imensos, inclusive, que passam para a gente. É verdade, Raíssa. Então, você vê que essa é uma forma que é angustiante para o consumidor. A gente já começa a ficar preocupado e nervoso antes de fazer a ligação, porque a gente já imagina todo o processo que a gente vai ter que passar. Eu mesma, particularmente, entrei em contato com o meu banco semana passada, na sexta-feira, para resolver um problema de cartão de crédito, e é exatamente o que aconteceu. Você fica 40 minutos, depois caiu a ligação. Não resolveu o problema? Não, eu estava no meio da ligação, a atendente estava verificando um dado para mim, caiu a ligação, e aí eu tive que fazer outra ligação, foram mais 20 minutos. Um novo protocolo. Um novo protocolo. Então, assim, isso tudo é muito desgastante. Por isso que eu te falo, vai ter que mudar esse relacionamento. O que está acontecendo muito, que os clientes pedem muito, que eles urgem muito, é a questão de um atendimento que eles mesmos possam resolver os seus problemas sem a interferência de um atendente. E isso, com a tecnologia, vai ser cada vez mais utilizado até por conta da robótica, que vem com força total. Nos próximos anos, eu acho que essa interação vai acontecer muito em relação a gente estar interagindo com um robô para tentar resolver da melhor maneira possível. Agora, de novo, é uma questão de mudança cultural das empresas. Você veja que 401 bilhões é muito dinheiro para a gente estar jogando fora num país que está passando por crise terrível e que isso poderia talvez ter sido evitado se o nosso relacionamento com as empresas se dessem num outro nível, num outro patamar. Se as empresas tivessem um pouco mais de percepção do seu consumidor, né? Então, eu acho que falta pesquisa periódica, realmente é extremamente necessário, e que essas pesquisas sejam realmente implementadas, porque também não adianta fazer pesquisa se a empresa não tiver a percepção, a sensibilidade de implementar mudanças para satisfazer os clientes. Eu ia falar sobre essa questão da robótica, porque a gente está lidando com o avanço tecnológico, então esse atendimento robotizado está se tornando cada vez mais frequente. Mas eu, particularmente, não me sinto muito confortável ainda, talvez sejam questões de adaptação, de avanços, de melhorias, porque quando a gente liga para o saque de uma empresa e lida com atendimento robótico, muitas vezes, dentre as opções em que eles nos disponibilizam, não estão o nosso problema, e aí isso torna o atendimento cada vez mais longo. Tem alguma espécie de atendimento que seja o mais recomendável para esse momento? Então, quando eu falo atendimento robótico, já é num outro nível de robotização. Eu acredito que a gente vai começar a interagir, por exemplo, com a figura. Eu acho que vão se criar, por exemplo, como se fosse uma holografia, a figura de um atendente em que você vai estar conversando com ele. Então, não é a questão de você estar ligando para o saque e passar por aquele procedimento todo como a gente passa hoje. Eu acho que já é um outro nível de robótica em que a gente vai interagindo como se fosse uma pessoa. Então, eu acho que vai se criar um tipo de relacionamento ali, como se você realmente estivesse falando com uma pessoa ao vivo ali do seu lado, entendendo as suas questões, as suas angústias, as suas frustrações, né? Os seus desejos. Agora, de novo, tudo bate na questão do relacionamento, da percepção da empresa em chegar a esse nível de contato entre a máquina e o ser humano. Acho que esse é um grande desafio que a gente só vai poder ter certeza com o passar dos anos, como é que isso vai se efetivar.
E falando nesse contato mais próximo entre o consumidor e a empresa, outro dia eu me deparei nas redes sociais, inclusive, com um site de canal de séries e filmes, respondendo ao comentário de um telespectador. E isso gerou vários comentários na internet, porque, de certa forma, aproximou o cliente da empresa. Eu acho que a internet está funcionando como um meio de estreitar esses laços, né? Com certeza, eu acho que quando você manda uma sugestão, uma reclamação, faz um comentário e a empresa automaticamente te responde, você se sente parte daquele processo. Isso é fundamental, quando a gente consegue ter esse retorno, que muitas vezes também não acontece. Eu, por exemplo, já usei alguns serviços, já deixei mensagens online que eu nunca fui respondida. Então, também acontece isso. Agora, é fundamental. Eu acho que essa sua experiência, se a gente levasse em nível Brasil, para todos nós que somos consumidores e somos clientes, se a gente obtivesse esse retorno, é muito gratificante, porque você se sente inserido. Agora, isso acontece também, Raíssa, porque a empresa sabe que outras tantas pessoas estão ali vendo o seu comentário e tal. Então, cria-se uma expectativa, né? E a empresa, lógico que ela está ali representando a imagem dela, então ela tem todo o interesse em manter uma boa imagem. Você sabe que hoje um mau atendimento, quando a gente joga na internet, a gente coloca alguma angústia nossa, alguma frustração, nós temos aí o site Reclame Aqui, que é um site maravilhoso para reclamação, eu utilizo quando preciso, e ali você vê os rankings das empresas que pior atendem, você, enfim, consegue mensurar ali, acompanhar, até antes da compra. Muitas vezes eu já consigo usar antes da compra. Eu quero comprar um produto... Para saber se aquela empresa é boa exatamente, mesmo. eu entro no Reclame Aqui e atesto o nível de insatisfação ou o nível de satisfação dos clientes. Quer dizer, hoje eu me guio muito pelo Reclame Aqui para saber, será que eu vou comprar dessa empresa? Eu não conheço, eu nunca comprei antes dessa empresa. Então, acho que as empresas também elas estão muito preocupadas com essa questão da internet, das redes sociais, porque elas sabem que a imagem delas estão expostas ali. Então, a Cristina acaba de deixar uma super dica para os nossos telespectadores, que é acessar o site Reclame Aqui, não somente após as compras, mas também antes. Né, eu acho até mais importante antes. Porque quando você vai lá, por exemplo, você vê um produto numa determinada loja online, primeira coisa que você tem que verificar, eu sou consumidora assídua de internet já há muitos anos, tem telefone a empresa? Liga antes. Confira se existe a empresa. Porque você está comprando ali, é virtual, gente. A gente não sabe quem está por trás da loja. Então, verificar telefone, se tem lá o CNPJ da empresa, se tem um endereço físico. Eu acho que essas coisas elas dão um pouco mais de segurança na hora da compra online. Com certeza. E pesquisa no site Reclame Aqui. Tem reclamação? Não tem? Se teve reclamação, pode acontecer com qualquer empresa. Às vezes, claro, quebrou um produto, mandou um produto errado. Pode acontecer por uma questão de logística, mas você vai ver ali se a empresa atendeu, se a empresa deu retorno ao consumidor, se respondeu, se não respondeu. Então, eu acho que é fundamental, antes da compra, a gente pesquisar para já evitar aborrecimentos futuros, porque ninguém quer ligar para o saque, eu tenho certeza disso. Realmente. Cristina, eu gostaria de agradecer a tua participação e a super dica também. Espero que você volte mais vezes ao Estúdio Sati. Maravilha, Raíssa, eu fico muito contente por poder estar aqui hoje, agradeço bastante e a todos que estão nos assistindo, uma ótima tarde. Obrigada. Agora nós vamos para o intervalo e nós voltamos logo, logo.